vi meu pai passando aqueles perrengues da década de 80, década de 90, aqueles altos e baixos, e assim, aquela coisa, quando eu fui para fazer vestibular, tava na moda, né? Telecomunicações tinha acabado de ter a privatização e tal. E aí eu falei, poxa, vou para isso, eu não quero trabalhar com civil, não quero de jeito nenhum. Então fiz engenharia de telecomunicações. Quando eu me formei, eu percebi assim que não era a forma de trabalhar, o mercado de trabalho em telecomunicações, apesar de ser aquecido, eu formei já empregado e tal, não era o que eu imaginava, não era o que eu queria para a minha vida. Por quê? Ao contrário da engenharia civil, que acho que é um pouco uma exceção, todas as outras engenharias, você depende de uma empresa, depende de uma por exemplo, telecomunicações é funcionário de um operador, é funcionário da TIM. E aquilo ali é aquele negócio, você entra lá e você vai passar 20, 30 anos lá dentro fazendo planilha Excel. Na engenharia civil você não vai ter isso. É muito difícil você ter uma empresa que você vai entrar, você vai passar muitos anos nela, daqui a pouco você vai, aposenta e sai. Não, engenharia civil, você só vai conseguir ter essa certa estabilidade se você for funcionário público, se você for acadêmico, for professor, ou se você trabalhar em manutenção. De resto, ou você vai trabalhar em obra, ou seja, acabou a obra, você tem que procurar outra obra, tem que procurar outra obra, ou você vai empreender. Então, assim, a engenharia civil, e foi por isso que eu quis sair da telecomunicações, eu comecei a ver aqueles caras com 40, 50, 60 anos trabalhando, fazendo aquela mesma coisinha lá, morrendo de medo de ser mandado embora, porque se for mandado embora, não arruma emprego. Eu queria algo que realmente me permitisse fazer o que eu quisesse, sair, liberar, empreender. E foi por isso que na época eu liguei para meu pai e falei, pai, isso aqui não é para mim. Estava começando, estava voltando um pouco, estava crescendo um pouco a parte de construção, isso foi ali em 2010, 2011. E aí eu voltei para Resende, eu morava no Rio, voltei para Resende e comecei a trabalhar com ele. Então, assim, o mercado, a engenharia civil proporciona essa liberdade. Se você não tiver um emprego, você vai sair da faculdade, é muito difícil você já estar empregado. Mas você consegue se virar. Não dá para você ficar parado mandando currículozinho, esperando. Vou mandar currículo até alguém me contratar. Não, você vai ter que correr atrás. Aí você tem várias formas de trabalhar, tá? O que é possível, que a gente vê muito, é correr atrás de obra pequena. Você fazer parceria com um empreiteiro pequeno. Você fala, empreiteiro, às vezes o cara é um cara que faz obra há 20, 30 anos, mas ele não tem aquele trato com o cliente. É um cara muito bom de obra. Você chega com ele, faz uma parceria com ele, começa a correr atrás de obra. Porque você, sendo engenheiro, você tem uma autoridade com o cliente. Você fala ao cliente, você quer construir sua casa, deixa comigo, eu vou resolver tudo para você. Eu vou contratar um empreiteiro, você vai pagar um empreiteiro direto, mas eu resolvo tudo, eu já inicio a obra para você. Então, assim, você começa. Você começa a fazer, pega uma obrinha para fazer, pega outra obra para fazer. Então, você não depende de uma grande empresa vir te contratar, te botar lá dentro. É muito de você realmente meter a cara, não ter vergonha, tem que ter disposição e vai para a luta. Uma coisa que, por exemplo, eu estou trabalhando agora, eu contratei um rapaz como está prestando serviço para mim. Ele formou aí na faculdade, o Schneider formou quando lá? 2 anos atrás. 2 anos atrás. Ele montou uma equipezinha e está fazendo emboço. Então, como eu estou com muita obra, estou com muita gente, eu falei, poxa, eu vou pegar essa parte do emboço. Ele chegou para mim e falou, André, eu posso fazer isso para você, eu posso emboçar, te cobro no metro, tanto. Beleza, contratei ele botou lá um pessoal lá, e vai fazendo. Aí eu pago ele paga o pessoal. Então, assim, é assim que vai crescendo, Daqui a pouco ele começa a pegar mais serviço, daqui a pouco pega uma obra inteira, e por aí vai. Não dá para ficar parado. A engenharia civil, ela é bem diferente. Você não vai ficar mandando currículo e vai entrar numa empresa grande e ficar a vida inteira ali preenchendo planilha e galgando cargo na empresa. Não é assim. Principalmente para quem for realmente trabalhar em obra, vai para trecho, né?
Conseguir um emprego numa obra, é uma fábrica lá no Mato Grosso. Você vai lá, fica 2 anos, acabou a obra, acabou o emprego, vai para outra, vai para outra. Eu tenho colegas de faculdade que fizeram isso. Bom, acho que é mais ou menos isso. Então, vou complementar? Bom, então, vocês escutaram aí, viram, né, o que o André falou, e eu queria colocar, então, algumas posições para vocês. Eu sempre comentei, quando eu dava aula aí nas faculdades do Dom Bosco, né, na EDB, e que, digo de passagem, foi um dos melhores momentos da minha vida, foi uma grande satisfação mesmo, né, o convívio, né, com o meio acadêmico foi uma experiência bastante interessante, né. Eu sempre disse o seguinte, né, nós nos formamos engenheiros e depois de 1, 2, 3 anos, né, nos tornamos gestores. E muitas vezes somos gestores sem conhecer da gestão. Vocês viram o exemplo que o André mencionou, né, de um profissional, do engenheiro, né, montar uma equipe, né, ou se aproximar de uma equipe e coordenar todo esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de gestão, é um trabalho, né, que a gente termina fazendo e muitas vezes sem formação, agindo muito com bom senso. Mas eu queria voltar um pouquinho, né, que a grande diferença entre um estudante de engenharia e um recém-formado é o diploma. Dúvidas sempre vão existir, entendeu? Né? Ninguém sai da faculdade sabendo tudo. Eu mesmo, quando entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, o diretor da faculdade, né, na aula inaugural, disse o seguinte: se fosse, naquela época, em 75, se fosse ensinar tudo que era necessário para formar um engenheiro civil, seriam necessários pelo menos de 10 a 12 anos. Isso naquela época. E eu estudava em regime integral, ou seja, aula de manhã e aula de tarde. Pois bem, isso é impossível, né? Tremendamente caro, né? E o país, né, o mercado precisa de engenheiros, precisa de profissionais. Em função disso, né, isso aí o diretor falou uma coisa, né, que eu guardei. O engenheiro civil, ele tem que saber pesquisar. Ele tem que ser uma pessoa preparada para pesquisa. Muito bem. Eu falei para vocês que a grande diferença do estudante para o engenheiro recém-formado é o diploma. O engenheiro recém-formado tem o diploma. Mas, antes dele se tornar engenheiro, um aspecto fundamental é o estágio de obra. O estágio é uma etapa, né, em que você tem oportunidade de participar do dia a dia de uma obra, do dia a dia numa empresa. Existem até grandes empresas. Antes de vir para cá, eu vi a Odebrecht lançou um edital, né, convidando, né, para estágios agora no segundo semestre. Né? Outras empresas aqui na região também estão contratando estagiário. Por quê? Porque o estagiário é uma mão de obra, entendeu? Que já tem algum conhecimento. Então, não vou dizer que seja um profissional, mas é uma pessoa, entendeu, que já tem condições de desenvolver determinadas habilidades na obra com os conhecimentos que ele aprendeu em sala de aula. Existe uma tentação até muito grande, que eu comentava com os alunos, né, que às vezes o estagiário se desenvolvia um trabalho tão bom, né, e se empolgava tanto com o serviço,
que chegava a abandonar o curso para continuar trabalhando na empresa. Então, quer dizer, o patrão, ele ganhava uma mão de obra muito boa sem pagar, né, o salário de um engenheiro. Então, essa é uma tentação que existe no estágio, entendeu? Abandonar o curso e se dedicar ao estágio. No estágio, vocês têm a oportunidade de conhecer, né, alguns ramos, alguns setores da engenharia, né? Parte de compras, né? Que eu fico comprando material aqui, não, aí que está, você está conhecendo materiais, parte de projeto, parte de orçamento, você começa a ter contato com essas coisas. Por que eu estou enfatizando essa questão do estágio? É que quando vocês se formarem, vai dar um frio na barriga, e agora? Meu primeiro emprego, o que eu vou fazer? O que eu tenho? Aí vai lembrar que colou pra caramba na faculdade, entendeu? E aí, vai dizer, eu colei, agora vai pegar o caderno e vai rever as aulas do professor Marco, vai rever as aulas do professor Michel, querendo absorver todo o conhecimento que ele não fez em 2, 3 anos do ciclo profissional, vai querer aprender em 15 dias. Então, o estágio é bom por causa disso. Você começa a ter um contato maior com a própria engenharia. A segunda coisa, né, que é super importante, você se formou. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu CREA. Não espere a primeira obra, né, para, quando for contratado, aí eu vou providenciar o meu CREA. Não. Teve condições, já tem condições, a documentação já está liberada, providencie o CREA, porque sem o CREA você é um bacharel em engenharia civil, você não pode exercer a profissão, você precisa do CREA para exercer a profissão. Digamos assim, é um documento que vai diferenciar, né, o profissional do aluno, do cara que saiu da faculdade, do egresso da faculdade, do cara que saiu da faculdade. Bom, feito isso, né? Muito bem, como está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho na construção civil, como lhes falei, depende muito do desenvolvimento do país, né? Depende muito de como as coisas estão caminhando. Eu lhes digo que o pessoal fala, né, que o período de pandemia foi um período difícil, foi um dos melhores períodos para a engenharia civil, entendeu? Nas cidades onde foi possível trabalhar, exercer atividade, entendeu? Em que a construção civil não parou, não foi obrigada a parar, entendeu? Houve um crescimento. Se vocês analisarem a situação de Resende, entendeu? Consultando a prefeitura, muitos projetos foram aprovados nesse período de pandemia. Muitas pessoas que estavam em casa, né, começaram a analisar que poderiam, né, viver, sair dos apartamentos, por exemplo, e ir para uma casa. Nós temos clientes que estão saindo, né, que em função desse home office, estão deixando os grandes centros e vindo para Resende, né? Então, eles vão trabalhar em home office aqui em Resende. Há empresas que estão vindo se instalar em Resende, né, empresas de telemarketing, empresas voltadas para esse contato, né, através da internet, né? Fora isso, né, nós temos no setor do agronegócio, né, que está, de certa maneira, né, sustentando a economia nacional, né, está alavancando, melhor dizendo, a economia nacional. No setor do agronegócio estão gerando muitos empregos, muitas usinas estão sendo construídas, entendeu? Muitos depósitos, e isso é mais para o centro-oeste. E
né, os grandes centros, né, estão também tendo essa participação. Não dá para ficar parado. Né? Não dá para pensar, puxa vida, né, me formei e, né, será que eu vou conseguir emprego? Será que eu não vou conseguir? Então, né, qual é a dica que eu dou? Primeiro, ficar atento ao movimento, né? Onde está acontecendo, né, estão acontecendo mais obras, onde é que está tendo desenvolvimento. Não ter medo de ir para outro lugar. Eu lembro que quando eu me formei, em 79, eu fui trabalhar no Piauí. Eu fui trabalhar, né, em Trecho. Lá tinha emprego. Né? Então, né, eu fui. Né? Foi uma opção que eu fiz. Então, não ter receio de arriscar. Outra coisa também, né? Manter-se atualizado. Né? A atualização é muito importante. Hoje, né, vocês têm uma ferramenta, né, excelente, né, que permite a atualização, que é a internet. Né? Então, existem cursos gratuitos, o CREA mesmo tem cursos gratuitos, entendeu? Né, para formação de profissionais. E lembrando sempre o seguinte, né, nós nos tornamos gestores. Nós temos que fazer a gestão de obra, fazer a gestão, saber, olha, o planejamento. Então, né, se eu tenho, né, que fazer uma concretagem num determinado dia, né, então o que eu tenho que providenciar? Eu tenho que me antecipar a isso. Se aparece o serviço, né, eu tenho que fazer esse serviço amanhã. Então, eu vou pesquisar na internet quais são os produtos que são utilizados, né? O professor, tentar me lembrar o que o professor comentou em sala de aula, que o professor é aquele que dá dica, entendeu? É aquele que vai orientando, que dá as noções básicas do serviço, né? Aliás, da própria profissão da engenharia. Então, né, aproveitem esse momento que vocês ainda são estudantes e comecem a pesquisar sobre cursos alternativos que tem na internet, tudo aquilo que pode contribuir para a formação de vocês. Recomendo, né, que isso é importante, nenhum engenheiro, né, pode construir sem saber o custo, quanto custa. Soluções na engenharia, nós temos muitas para determinadas situações. Mas quanto custa? Será que é viável? Será que não é viável? Qual é a melhor alternativa? Então, custo é uma coisa que todo engenheiro deve sempre estar atento. Novas tecnologias, novas formas de se executar um trabalho, entendeu? Também é coisa a ser pesquisada. Né? Novos materiais que estão surgindo. Então, tudo isso, né, tem que fazer parte da vida do engenheiro, não é só do engenheiro recém-formado, não. É do engenheiro ao longo do seu ciclo, né, todo o seu ciclo profissional. Então, né, de certa maneira, eu queria passar essas informações para vocês. Vou retornar para o André, e depois eu voltarei a comentar sobre outros assuntos também da vida profissional. Bom, vou voltar aqui a falar do dia a dia de obra, né? De quando a gente termina a faculdade e aí como é que a gente faz. Quando eu estava na faculdade, eu tinha muito colega que falava: essa parte de cálculo estrutural aí, eu não quero ser calculista, não vou aprender isso, não. Se quando tiver uma obra, a empresa contrata um calculista. Projeto elétrico, eu tenho que saber isso, não. Depois contrata alguém. Só que o que acontece? Quando você termina, imagina você termina a faculdade, você não tem emprego, apareceu um amigo do seu pai lá que quer construir uma casa. Seu pai, meu filho aqui é engenheiro, constrói para você. Aí você é recém-formado, você está com seu orçamento apertado, que você teve que vai contratar um empreiteiro para fazer a casa. E aí você ainda vai ter que contratar, com seu orçamento apertado, você ainda vai ter que contratar um calculista para calcular uma casinha de
às vezes um sobradinho, ou nem 2 andares tem, vai ter que contratar alguém para fazer um projeto de elétrica, vai ter que contratar. Então, assim, o básico de fazer um projeto de uma casa, um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto hidráulico, sanitário, isso aí tem que saber fazer. Não adianta achar que, não, isso aí depois contrata. Isso aí funciona em empresa grande, em grande centro, ou Odebrecht da vida, que vai contratar lá uma equipe de uma empresa de cálculo estrutural. A gente, na cidade pequena, tem que jogar nas 11. Tem que saber tudo ali e você vai fazer o cálculo estrutural e você vai lá para a obra para ensinar o armador para ler aquela planta ali, que muitas vezes o cara não sabe ler planta. Às vezes o cara fala que é armador, mas ele não é armador, ele é amarrador de ferro. Sempre que ele trabalhava, tinha alguém que sabia. Aí ele chega lá, você dá aquele projeto para ele, o cara não sabe fazer nada. Eu já tive caso de armador, o cara dizia que era armador, mas ele é analfabeto. Aí você dava a planta para o cara não sabia ler nem os números. Eu sabia fazer, mas alguém fala. Então, assim, em cidade pequena, em obra pequena que a gente pega, você tem que saber fazer, você tem que aprender lá a fazer um cálculo estrutural, nem que seja de uma casinha, um sobradinho de 2 andares, aprender a mexer num EBERIC da vida, que isso hoje em dia na internet se aprende, tem milhares e milhares de cursos, no YouTube você acha tudo de graça, para não perder essa oportunidade, que senão você vai começar, cada vez tem que contratar alguém, é o cara lá, seu colega ali do lado, que eu faço o projeto para a gente que forma comigo. O cara não sabe fazer nada. Vem, mexe, me liga, eu preciso fazer um projeto estrutural de uma casa aqui. Você faz? Faço, manda aí, 4 pau. Tá bom, não tem o que fazer. Entendeu? Então, não negligencie essa parte. Aprenda a fazer o básico para conseguir fazer uma obra sem depender de outro engenheiro, que muitas vezes é o cara que formou do seu lado, que prestou mais atenção ali na aula. Tá? Bom, vou passar aqui para o Otacílio. Voltando a essa questão que o André colocou, a questão de projeto. Isso é muito importante, entendeu? Vocês têm que saber ler projeto, saber interpretar o projeto. Quando você vai para, seja na obra ou seja no escritório, todos querem tirar dúvidas. E, às vezes, você que vai ter que tirar a dúvida desse pessoal. Então, tem que estudar, tem que olhar o projeto, em vez de... às vezes, o pessoal terminou o expediente, entendeu? Quantas vezes terminava o expediente, o pessoal ia embora e eu ficava estudando o projeto, vendo o que tinha que fazer, qual era a posição da tomada, de onde viria, ou seja, tentando entender o projeto para poder tirar dúvidas. Engenheiro trabalha com projetos, entendeu? O engenheiro tem que saber ler projeto. Ele pode não saber, às vezes, fazer um cálculo estrutural ou ter dificuldade na parte de instalações elétricas, instalações hidráulicas, mas uma coisa é certa, ele tem que saber fazer isso, entendeu? Ele tem que saber entender. Outra coisa também, que quando a gente sai da faculdade, a gente tem muitas dúvidas. E elas continuam, tá? Não vou dizer para vocês que as dúvidas cessam, elas apenas diminuem. Com o passar dos anos, a gente começa a ver aquelas situações se repetindo e aí a gente vai adquirindo pela experiência, a gente vai sabendo olhar com outro olhar e entender e buscar soluções, baseado no que a gente já viu, na experiência dos outros. Por isso mesmo, quando vocês estiverem fazendo estágio, ou mesmo depois, quando já recém-formado, não temam fazer perguntas, entendeu? Façam perguntas. Tem dúvida? Façam. A gente sabe, a gente que tem mais experiência, já tem algum tempo, um tempo maior na estrada, todos os engenheiros sêniores, eles são pacientes, que eles já passaram por isso, entendeu? Eles têm dúvida, faça, pergunte. Agora, logicamente, você não vai interromper uma reunião, levantar o dedinho, fiquei com dúvida. Não é assim.
né? Anota e depois pergunta em particular, entendeu? Tenta acompanhar o raciocínio para que o raciocínio não seja interrompido. Mas dúvida é uma coisa bastante normal, né? Eu mesmo, algumas tecnologias mais novas, eu não conheço, então eu vou pesquisar, pergunto, tiro dúvidas, né? E isso aí é algo que faz parte do ser humano, né? E são as dúvidas, né, que suscitam as soluções. Às vezes, entendeu? Quantas vezes um engenheiro, né, recém-formado perguntou alguma coisa para mim que eu não tinha visto, né? Não tinha enxergado aquela situação. Então, por quê? Porque no meu dia a dia, aquilo ali já é uma coisa normal, já corriqueiro e passei batido. Então, né, a dúvida, se você tem dúvida, pergunte, para que depois, poxa vida, né, você deixou passar isso, como é que você cometeu esse erro? Né? Então, para evitar maiores prejuízos, é preferível tirar as dúvidas realmente. Voltando à questão do mercado de trabalho, né? Quando, né, numa cidade como Resende, né, ou Volta Redonda, que tem, né, faculdade de engenharia, né, existe uma concentração muito grande de recém-formados. Então, a concorrência é maior. Mas, como lhes falei no início, né, o ramo, né, o setor aliás, o ramo da engenharia civil, né, a engenharia civil, é um ramo amplo, entendeu? Então, você pode trabalhar com legalizações, com projetos, pequenas construções, reformas, mas a concorrência é grande, porque você vai ter os seus colegas de faculdade, né, de anos anteriores e de aqueles que se formam depois de você, entendeu? Então, isso pode, às vezes, desanimar, né? Então, há casos de engenheiros que eu mesmo tenho um colega de turma meu que se formou em engenharia e pendurou o diploma na parede e hoje é um grande jornalista, né? Ele tem um canal tem um programa, né, de jornalismo numa televisão, numa rede de televisão. Mas isso é uma exceção. Então, ele encontrou, né, ele encontrou uma saída para a frustração dele. O importante é não desanimar. E engenheiros civis, eles sempre serão procurados, né? Vai começar qualquer coisa, é um engenheiro civil. Até um muro, né? Quantas vezes eu fui chamado para resolver questões de disputas, né, entre vizinhos por questões de um muro mal locado. Nesse setor, existe, nessa área de disputas que eu estava falando com vocês, uma coisa que tem se desenvolvido bastante é a questão de perícias judiciais, avaliações de imóveis. Bancos estão fazendo, né, às vezes, para fazer um financiamento, requisitam, né, o laudo de um engenheiro, né, um relatório técnico, né, sobre a construção que vai ser dada em garantia no empréstimo. Então, né, é amplo. Mercado sempre vai existir. A Caixa Econômica tem sido um grande parceiro da engenharia civil. A Caixa Econômica, ela promove, né, frequentemente, anualmente, se eu não me engano, concorrência, né, para contratação de engenheiros, né, para fazerem parte do quadro, né, de prestadores de serviço da Caixa Econômica, justamente nessa área de custo, vistorias, avaliações, né, essa área né, ligada a imóveis, a infraestrutura, que a Caixa Econômica também financia, né, obras de infraestrutura, e
quando, né, a economia está bastante ativada, que nós estamos entrando num novo ciclo econômico, né, então a Caixa Econômica está, digamos assim, tá contratando, né, profissionais justamente para auxiliar o seu corpo técnico. Então, o corpo técnico da Caixa Econômica passa a ocupar, digamos assim, um cargo de coordenação, e existem vários engenheiros, né, que fazem vistorias de obra, fazem medições de obra, né, então vocês devem ficar atentos a isso. Bom, de certa maneira era isso que eu queria passar para vocês, entendeu? Essa, né, um pouco da nossa experiência também, e dizer para vocês que vocês não têm que ter medo, né? Não tenham receio, né? É comum a gente ficar com um friozinho na barriga com o primeiro emprego, porque a gente vai para o primeiro emprego sem saber, né, o que vai ser feito, né? Seja sendo contratado, seja através de um concurso público. Aliás, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né, estavam, no final do ano passado, realizaram um concurso, né, grande para a contratação de engenheiros para auxiliar, né, em suas obras. Então, fiquem atentos a isso também. Existem, né, alguns sites, né, que procuram engenheiro, né, pedem para engenheiros fazerem cadastro, entendeu? Que oferecem empregos, né? Fiquem atentos a isso também e não tenham medo de arriscar, entendeu? Se tiver que ir trabalhar em outro lugar, entendeu? Avaliem, né, a questão de salário, custo-benefício, né? Eu vou trabalhar longe e tal, mas tem oportunidade de crescer, isso é muito importante. Outra coisa que o mercado também está exigindo, não basta você ter apenas a faculdade, você tem que continuar estudando, tem que se atualizar, tem que se manter atualizado, tem que ir atrás, né, de bons cursos, entendeu? Tudo aquilo que pode contribuir para o seu crescimento profissional. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E, professor Michel, não sei se você quer que eu aborde mais algum outro assunto, professor Marcos, estamos à disposição. Obrigado aí, professor Castilho, André. Acho que foi bastante pertinente a participação de vocês abordaram várias questões aí do mercado, né? Eu só queria, assim, fazer um adendo aí, como coordenador da faculdade, para os que estão acompanhando aqui essa palestra. Já desde uma coisa em comum que me aconteceu foi nas férias, nessas férias agora, 2020 para 2021, em plena pandemia, eu recebendo pedidos de estagiários, né? Isso aconteceu pela primeira vez, nunca tinha acontecido. E, assim, houve agora uma sequência em que foram 2 meses, né? Foi abril e maio, toda semana eu estava recebendo pedidos de empresas de estagiários, toda semana. Às vezes, 2 pedidos por semana. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Então, para mim, esse é um indicador de que a atividade econômica está aquecida, né? A própria empresa de vocês, isso até tenho que reconhecer e agradecer, né? Vocês empregam, contratam estagiários, né, da Dom Bosco, né? E tem um recém-formado também trabalhando com vocês, né? Então, a própria empresa de vocês é uma das, vamos dizer, protagonistas desse movimento, né? Então, sobre o mercado de trabalho, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu acho que vai faltar estagiário daqui a pouco, porque então, realmente toda semana está tendo pedido. Na semana
passado, inclusive, eu recebi o pedido de um engenheiro recém-formado, de uma recrutadora de mão de obra. Ela entrou em contato comigo, queria um engenheiro com até 2 anos de formado. Então, eu enviei para os grupos. Né? Bom, a maioria dos que estão aqui, né, sabem disso porque eles são os primeiros aí, né? O pessoal do 3º, 4º e 5º ano são os primeiros a quem eu encaminho esses pedidos aí de estagiários, né? Então, o mercado de trabalho, realmente, as previsões aí do crescimento da economia são todas otimistas, consequentemente vai haver trabalho. Mas, dentro disso, o que eu quero dizer também é o seguinte, eu me formei, né, na década de 80, que todo mundo fala aí que é a década perdida, e fiz estágio, trabalhei em 2 empresas antes de partir para a minha carreira de empreendedor. E não parei de trabalhar. Até hoje não parei de trabalhar. De um tempo para cá, eu resolvi me dedicar à parte acadêmica, que eu já queria dar uma desacelerada. Eu não tive nenhum filho engenheiro, né? 3 filhos médicos, então eu falei, acho que eu vou, então, né, mudar um pouco o perfil da minha carreira. Continuo atuando, né? Eu faço muito parte ativamente avaliações e perícias, né? Isso eu trabalho ainda. E todo mundo que me procura ainda pedindo para construir, para fazer projeto, eu encaminho para os egressos da faculdade. Então, realmente, para engenheiro civil não tem, como o André falou, não existe a questão de você não ter trabalho. Pode não ter emprego, mas trabalho não falta nunca. E olha que Resende é uma cidade ainda considerada pequena, então eu nunca parei de trabalhar. E então é isso, pessoal, tentando valorizar esse profissional, não consegui ler. Se o professor Marco aí tiver mais uma consideração sobre isso, fica aí então aberto aí a questão dos participantes aí que queiram fazer algumas perguntas aí, tá, pessoal? Bom, eu vou ler no chat aqui, alguém acabou de escrever, o professor Marco Olavo, fica à vontade. Bem, primeiro eu quero registrar a raiva que eu sinto do Tacílio, né? Eu vou anotando aqui tudo que eu quero falar, e aí ele fala. Então, já esquei quase tudo aqui. O professor Tacílio falou de muitas profissões, mas esqueceu da mais importante, o professor. O engenheiro civil pode atuar. Professor, né? Sim. Então, a gente pode e deve, né? Ser professor é uma grande oportunidade. Eu anotei aqui também algumas outras coisas, só para encorajar, né? Que eu tenho visto também muito. Eu tenho visto muito trabalho também para fazer o projeto de combate a incêndio, né? Para registrar junto aos bombeiros. Inclusive, alguns alunos que se formaram na faculdade, eles entraram nessa área, formaram suas empresas e estão conseguindo trabalhar bastante com isso, né? Outra área que aí exige um pouquinho mais de poder financeiro, né? Mas são as incorporadoras, construir uma casa pequena, vende, depois constrói outra maior e assim vai gerando os lucros, né? Os rendimentos. Pegando aí uma carona do que o professor Tacílio falou, né? Sobre continuar estudando, o que eu tenho visto nas vagas, tem muitas. Se vocês entrarem no site vagas.com.br, já é uma dica que eu dou para todos, escrever lá, engenheiro civil, vai aparecer um monte de pedidos de vagas para engenheiro civil. O que falta muitas vezes é a qualificação que essas vagas exigem. Então eu aconselho que vocês que ainda estão na faculdade já vejam o que essas vagas estão pedindo e se preparem. Então, por exemplo, pede-se muito pós-graduação em gestão de projeto, qualidade, meio ambiente. Uma aqui também que eu também fiz e que foi em função do que o professor Tacílio falou em sala de aula na minha época, engenharia de segurança do trabalho, né, que é a única pós-graduação, inclusive, que dá mais um título no CREA, né? Então, assim, são realmente infindáveis as formas de ganhar dinheiro, só que a gente, como um aluno falou assim, escreveu agora há pouco, né, sobre melhorar as remunerações, tudo, é o que eu gosto de falar muito em sala de aula, né? A gente não pode se desvalorizar. O que eu tenho visto muito no mercado é engenheiro cobrando valores de, assim, mais baratos
do que cobraria, por exemplo, um cadista, né, para fazer um desenho. Então, assim, tem alguns projetos de residência que eu já vi mês passado, de uma casa, o cara cobrou R$800 para fazer um projeto arquitetônico e com o CREA incluso, né? Com a RT incluso, só a RT, 200 e pouco reais. Então, assim, nós temos também que saber valorizar o nosso próprio trabalho. Para quem der a sorte, né, de ser contratado como engenheiro civil numa empresa, o salário mínimo de um engenheiro civil hoje, de 8 horas de trabalho diário, é de R$ 9.500. Esse é o salário mínimo previsto em lei, tá? Então, são valores que a gente acaba também se encorajando. Por isso a gente sempre fala, ó, se formou, surgiu a oportunidade de trabalhar em qualquer lugar do Brasil, pô, se você está indo como engenheiro para ganhar R$9.000, vai, pessoal. Enfia caro. O professor Tarcísio está onde está hoje, mas primeiro ele foi para o trecho, né, professor? Sim. Provavelmente não participou de alguns aniversários do André, imagino eu. Não, eu tive a oportunidade, eu trabalhei no trecho, mas eu era solteiro e, né, deu para aguentar bem. Então foi mais tranquilo nesse aspecto. E o maior inimigo do engenheiro são os amigos e os parentes, né? Porque esses todos querem só de graça, né? Eu até vi outro dia uma coisa que eu achei engraçado, uma piadinha, né? Duas pessoas conversando e um cara pergunta com um amigo dele que é engenheiro assim, olha, eu preciso que você me ajude com o problema aqui na obra da minha casa. E aí o engenheiro responde assim para ele, mas você quer o quê? Você quer um conselho ou você quer uma orientação técnica? E o cara perguntou, mas qual é a diferença? Ele falou, a diferença é que no conselho é de graça. A orientação técnica você tem que me pagar. Ele falou assim, então eu quero conselho. Eu quero conselho. Então o engenheiro respondeu, bem, o meu conselho para você é contratar um engenheiro para te dar uma orientação técnica. Né? Então, é mais ou menos assim, turma. Uma pergunta aqui no chat aqui. Pode perguntar, professor, fala aí. No chat aqui, o Gabriel está perguntando aqui, não sei se o Tarcísio e o André estão lendo aí o chat, né? Na opinião dos palestrantes, quais os melhores cursos, capacitações para se fazer durante a graduação? Olha, eu acho, na minha opinião, todo engenheiro tem que saber AutoCAD. Aí depende do que a pessoa pretende trabalhar, né? Se a gente falar, como eu tinha falado, trabalhar e fazer casa, começar assim, você tem que saber mexer no EBERIC e você tem que saber fazer um projeto de instalações. Então, isso é algo assim. Você fazer um AutoCAD é básico, você tem que saber. E um programa de estruturas também, eu acho que é interessante você saber, pelo menos saber o básico, fazer uma casinha. O que mais que você imagina? E assim, fora, tem muito curso também de gestão de projetos. Você saber o básico, como é que é a gestão de projeto, o que você tem que fazer. O que mais que você imagina? Eu aconselho, principalmente aqueles que estão já estão no final, né, no 5º ano, pensarem nessa questão de custo. Né, bastante atenção, né, às aulas de custo. Entendeu? Existem também alguns cursos, né, até alguns gratuitos, como eu falei com vocês, do próprio CREA, que dá, né, esse custo aplicado, né, às obras. Então, isso aí é muito importante. Agora, né, não se preocupem assim, muito em fazer muitos cursos, sabe? Ocupar o tempo fazendo cursos, tentando assimilar tudo isso de uma vez só. Concentre-se na faculdade, né? Concentre-se em, né, formar bem, em conhecer bem a matéria, não estudar só para passar, entendeu? Procurem, né, estender um pouco mais, né, pesquisar um pouco mais, né, quais são, digamos assim, os profissionais, né, o que faz um profissional, por exemplo, que vai construir pontes, né, o que ele faz, procurar conhecer. O engenheiro, ele é um curioso, entendeu? O engenheiro civil é mais curioso ainda, porque a gente começa no chão
né, e vamos até a cobertura do prédio. Então, né, para tudo isso, né, existem, né, alguns cursos, algumas orientações, mas procurem pesquisar, procurem ser curiosos. O primeiro emprego, né, nem sempre define tudo que você vai fazer na sua vida, mas já direciona bastante. Por exemplo, né, se você vai trabalhar em estradas, né, e for gostar disso, é interessante, então, você se especializar mais nisso. A Vale do Rio Doce, por exemplo, é um dos poucos lugares em que dá um curso de pós-graduação em engenharia ferroviária. Que eu conheço em faculdade de engenharia, só a Escola de Engenharia de Ouro Preto, que aborda alguma coisa de ferrovia, e a antiga Vale do Rio Doce, que hoje é Vale. Mas isso não quer dizer que hoje você vai pesquisar essa questão, entendeu? Procure conhecer primeiro a engenharia e, o importante, procure fazer estágio. E, como falei, gestão é fundamental para o engenheiro. Nós nos tornamos gestores. Nós vamos gerenciar canteiros de obra, vamos gerenciar projetos, temos que gerenciar tempo de execução de trabalhos, temos que fazer planejamento. Um curso que eu acho bastante interessante para quem quer se dedicar a essa parte de planejamento, que planejamento é básico para o engenheiro que não sabe planejar, ele não consegue fazer nada, é o MS Project, entendeu? Então, é um curso que eu recomendo, e nessa linha, né, vocês têm outros cursos também, né, como Primavera é um curso mais pesado, né, Primavera também é um programa de planejamento, mas o MS Project é um programa que eu recomendo que se faça um curso, se conheça, porque a maioria das empresas, grandes empresas, utilizam essa ferramenta. Bom, em suma é isso, gente. Obrigado, professor Tacílio. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Professor Marco, alguma coisa aí sobre De novo, o Tacílio tirando minhas palavras, né? Eu ia falar do MS Project. Também o André falou do AutoCAD, né? Eu também tenho visto muitas vagas pedindo Revit também já, né? Que é um pouquinho mais avançado do AutoCAD. São mesmo algumas dessas opções. Uma coisa interessante também, né, que eu estou ressaltando algumas coisas do professor Tacílio, que eu falo em sala de aula, e aí às vezes parece que é minha opinião, e eu gosto de ouvir o professor Tacílio confirmando, né? Eu sempre digo para o pessoal essa importância de estar pesquisando, falo assim, olha, apresentamos um tema aqui em sala de aula, vai para casa, estuda, pesquisa, você tem que ter essa curiosidade, esse desejo de aprender mais. Na faculdade, a gente tá ensinando o aluno a dar um start. Outro dia eu estava conversando com um aluno que ele disse que queria sair da faculdade sabendo tudo. Eu falei, rapaz, é impossível. Né? Você sai tendo uma noção inicial das coisas. Né? Você tem que depois se aprofundar e se direcionar, então, para o ramo que você acha que te atrai mais. Agora, a gente está ensinando o básico na faculdade. E o aluno não se dedica, como disse o professor Otacílio, mais se preocupa em colar, né? Mais está preocupado em ter o diploma no final do curso do que obter o conhecimento. Eu conheço muitos alunos que se formaram que não tiveram notas muito boas ao longo da faculdade, mas que eram ótimos alunos, esforçadíssimos, com grande conhecimento, né? Só se tinha alguma dificuldade na hora da prova, e esses estão bem tomando o seu rumo. Então, não é só ter o diploma, é realmente obter um conhecimento. Bom, pessoal, estamos aproximando aí das 22 horas, né, que é o tempo final aí do nosso bate-papo, né? Ninguém mais gostaria de fazer dos participantes aí alguma pergunta aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer a participação do professor Tacílio e do André Abraão, que
que trouxe para a gente essa ampla visão da engenharia, além da sala de aula, e gostaria de perguntar se eles atuam no mercado de licitações públicas e saber um pouquinho de algum case de sucesso e como é que foi isso. Bom, eu atuei muito no ramo nesse setor de obras públicas, né, de licitações, e tive oportunidade, né, boas oportunidades, né, tive excelentes obras. As minhas maiores obras, né, foram realizadas, né, contratadas por meio de licitações públicas. Mas existem as licitações... Está falhando o seu áudio aqui. Oi? Voltar um pouquinho, por favor. Existem as licitações públicas Conexão. e existem as licitações privadas. Não sei se é só para mim. Está escutando? Aqui está saindo tudo bem. Está dando para escutar? Aqui está ok, aqui está normal, Michel. Está falhando para mais alguém? Posso continuar? Bom, vamos lá. Existem as licitações públicas, essas que são realizadas por órgãos públicos, né, prefeituras, né, são governo de estado, entidades ligadas ao governo federal, autarquias, mas existem também as licitações privadas, que a gente chama de concorrências. Então, hoje, né, qualquer fábrica, mesmo, né, a gente tem casos de clientes particulares que resolvem fazer uma concorrência. Né? Então, entrega o projeto e você tem que fazer o orçamento e, em cima desse orçamento, ele vai contratar. Por isso que eu falei que é importante você conhecer custo. Mas não adianta você conhecer custo, né, sem estudar o projeto, sem conhecer o projeto. Né? A base de tudo é uma coisinha chamada escopo. Escopo, né, no gerenciamento de projetos, significa você conhecer o que você tem que fazer, e só aquilo que tem que fazer. Se te pedirem para construir uma casa de 3 quartos, você vai construir uma casa de 3 quartos. Você não vai orçar uma casa de 4, de 5, de 10 quartos. Você vai orçar aquilo que está previsto, né? Porque é aquilo que o cliente está pedindo. Então, você tem o custo, você tem, né, o prazo, planejamento, em que prazo eu tenho que executar isso, né? E você tem o escopo. Essas 3 coisas formam o pilar da qualidade do projeto. Se você conseguir fazer o que o cliente quer, no prazo que ele quer, e dentro do custo, né, que foi programado, o seu projeto tem qualidade, porque você atendeu os requisitos do cliente. Então, né, a concorrência observa isso, a licitação observa isso, entendeu? Logicamente, né, já tem anos que eu não participo de licitações públicas, por várias razões, entendeu? Que teve um prefeito de Resende que me alertou para isso. Pior do que você não ter obra nenhuma é você fazer e não receber. E houve um período, principalmente na década de 80 e na década de 90, né, que a gente fazia obra e não recebia. E eu conheço pessoas que quebraram por conta disso. Então, né, hoje as leis mudaram, as leis hoje, né, elas protegem também, né, o construtor, né? Hoje não se pode pagar fora da fila, não tem esse negócio de entrou minha nota fiscal e o prefeito vai e paga um que entrou depois de mim, não existe uma fila. Então, o mecanismo foi sendo aprimorado. Mas a concorrência, a licitação, existe em todos os setores. Setor de projeto, entendeu? Nós mesmos estamos participando agora de um projeto grande em Paraty, que é a construção
de um condomínio, de um loteamento, em que, né, vai ter assim, uma enormidade de atividades de projeto, de início. Sabemos que temos concorrentes, então a gente tem que estudar isso, entendeu? Como isso vai ser feito. Não sei se eu consegui te responder. Perfeitamente, muito bom, professor. Além desses pontos que o senhor mencionou, existe algum ponto de atenção, além desse dos pagamentos, que o órgão público, né, ele vai fazer? Algum ponto de atenção para ter em licitações? Na realidade, né, o órgão público, primeiro, né, o que é fundamental é saber, né, se o dinheiro, né, se a verba, né, ela está destinada para a obra, se ela realmente já está à disposição. Porque, às vezes, é muito comum, entendeu? Isso acontece se fazer licitação não só no setor público, tá? Faz-se licitação, né, para saber, né, para ter uma noção de preço. Ou seja, né, então eu quero construir uma escola, então eu faço assim meio que uma licitação, mas mais para saber quanto vai custar realmente isso. Então é importante saber, né, por questão de segurança, se a verba já está alocada, se a verba já está disponibilizada. Porque, se não tiver, aí fica complicado, né? Se depender do governo federal, do deputado cicrano trazer a verba, aí é um negócio meio complicado. Apesar de que a lei de licitações protege isso também. Só pode iniciar a obra se realmente tiver a verba, que eles chamam de verba empenhada, ou seja, né, se tem realmente essa verba disponibilizada para a execução do trabalho. E nas empresas privadas, né, normalmente eles só começam depois que tem o recurso disponível, entendeu? Tanto é que, às vezes, né, algumas empresas dão prêmio, né, por antecipação de prazo. Então, se você terminar a obra antes do prazo previsto em contrato, a gente te dá um bônus. Entendeu? Então, isso é comum também acontecer na iniciativa privada. Ok, então. Professor, obrigado. Bom, pessoal, independente do horário, né, mas acho que nós temos que respeitar aí também, os palestrantes também têm seu horário, né? Foi programado até as 22h. Então, eu acho que, né, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu acho que aqui a gente pode encerrar. Então, eu queria agradecer aí imensamente o professor Otacílio, o André, por terem aceitado o nosso convite aí. A gente não conseguiu, na questão lá onde a gente faz a inscrição, né, não houve tempo hábil para mudar, mas então o palestrante anterior teve um problema, então eles aceitaram o convite nosso aí, meu convite ontem, então boa noite, Isabela, agradeço aí muito a disponibilidade de vocês e outras semanas da engenharia virão e a gente conta com a experiência e participação de vocês aí. E agradecendo também o acolhimento que vocês dão aos nossos estagiários e também aos nossos egressos. Muito obrigado aí, professor Marco Olavo. Então, também só agradecer mesmo, professor Otacílio. A gente sempre se esbarra aí pela cidade, né, professor? Lá na prefeitura, em outros lugares por aí. Então, é sempre uma satisfação poder ouvir a voz da experiência também, né? Agradecer o André, que está aí acompanhando, porque o Otacílio estava querendo acessar pelo Orkut, aí o André veio e salvou, né? Agradecer a presença de todos aí também, pessoal, tá? Quem já saiu, quem está indo na sala. Aparecer na faculdade lá, professor, também, quando voltar no presencial lá. Vamos ver, né? Só 2022 agora. Eu queria só fazer uma colocação. Hoje eu estive na prefeitura para ver um acompanhamento, que eu também, né, ainda estou na ativa, né? Então,
com o tempo, né, a gente para de correr atrás do serviço e o serviço continua chegando a gente, né? Sim. E isso, né, é fruto de um trabalho, né? Isso aí não é da noite para o dia. Né? Procurem cuidar da imagem profissional de vocês, entendeu? Sejam profissionais cumpridores de prazo, sejam profissionais que dão atenção aos seus clientes, entendeu? Porque isso é muito importante. E enquanto eu estava ali no setor de aprovação de projeto, né, 3 ex-alunos meus estavam também na vida, todos aí da Faculdade de Dom Bosco. Um de cada ano, um da turma do professor Olavo, legal. e uma engenheira, né, que está trabalhando, né, no escritório junto com outros engenheiros aí da faculdade, e o outro que é neto de um grande loteador aí da cidade. Então, né, os 3, encontrei os 3 ali. É um prazer muito grande. Tem uma ex-aluna nossa, né, que é secretária de meio ambiente da faculdade, da prefeitura de Coatis. Entendeu? O secretário de obras de Coatis é um ex-aluno nosso aí do Dom Bosco. Entendeu? Né? O secretário lá de Queluz, né, um ex-aluno aqui, acho que é da turma anterior do Marcos, foi secretário de obra em Queluz e agora estava em outras cidades. Então, quer dizer, né, é importante vocês manterem contato com outros alunos, né, que isso vai abrindo portas para vocês. É o chamado network, né? Eu acho que é essa palavra que o pessoal usa, né? Então, é importante isso, né? Não se isolem. Procurem sempre manter o contato, porque alguém está precisando de engenheiro em algum lugar. E, às vezes, é um egresso da sua faculdade, da Faculdade de Dom Bosco, da Faculdade de Engenharia. Boa sorte para vocês. Se precisarem... Mais uma vez, aí, muito obrigado. Um abraço. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite.